na palavra de Deus aberta ou focando aqui no telão. Amém? Amém. Amém. Irmãos amados, ao longo dos Evangelhos nós vemos a história de Jesus. Muitas vezes Jesus ia curando. O ministério de Jesus sempre curou, muitas vezes, e libertou muitas almas através da palavra e muitas vezes através do toque. Mas desta vez nós temos aqui uma situação inversa. Não é Jesus que toca, mas é a mulher que toca em Jesus. Aleluia. E o toque, irmãos, cada vez é mais raro. Desde o Covid-19, né, essa doença que infestou toda a humanidade, hoje o toque ele está em vias de extinção. Até há uma lei que diz que fala do distanciamento social. Né? Nós já nem sempre podemos tocar. A Bíblia diz que cada vez nós vamos ser mais inibidos de tocar. Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E o toque está em vias de extinção. Porque o toque ele nos conecta, ele aprofunda as amizades, ele faz com que a gente tenha um contacto mais íntimo, não é? Quem nunca precisou de um ombro amigo. João escreveu o Evangelho, não é? Segundo escreveu João, ele falava que havia o discípulo que o qual ele amava, ao referir-se a ele mesmo, porque ele tocava mais em Jesus, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, e havia uma conexão forte. E esta passagem fala de uma mulher que foi curada de uma hemorragia através de um toque que ela própria fez. E a Bíblia não chama esta mulher pelo nome, mas ela chama pelo problema que ela tem. Eles chamavam esta mulher pela mulher do fluxo de sangue, ou seja, a mulher da hemorragia. E ainda hoje o mundo tenta nos rotular, muitas vezes, irmãos. Tenta-nos colocar o nome da tribulação que nós passamos. Esse atribulado, né? Ele nos carimba com o selo do nosso problema. Amém? Mas a Bíblia diz que o carimbo, o selo que nós temos é o selo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E nós muitas vezes somos rotulados pela tribulação que estamos a passar. Mas nós sabemos que a tribulação ela é necessária. Ela faz parte do processo que produz a virtude. A Bíblia diz que a tribulação ela produz a paciência. E a paciência ela produz a experiência. E a experiência ela produz a esperança. E a esperança ela não traz confusão. Porque enquanto isso está a acontecer, o amor de Deus ele está derramado sobre o nosso ser, o nosso coração. Pelo Espírito Santo em nós. Portanto é o processo da tribulação que faz com que o amor de Deus seja derramado no nosso coração. A virtude, o Espírito de Deus é derramado através da tribulação. É derramado através do aperto, é derramado através da opressão, aquilo que nos aperta, aquilo que nos oprime, traz o amor de Deus. Aleluia. A virtude do Espírito de Deus é derramada através da tribulação. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 que essa leve tribulação e momentânea ela produz para nós um peso de glória que é para a eternidade. Por mais tribulação que nós tenhamos, por mais duras que sejam as circunstâncias, as angústias parecem que não têm a solução, mas elas não durarão para sempre, diz a Bíblia. O peso vai ser um peso de glória para a eternidade. Portanto, nós não olhamos para aquilo que nós podemos ver, mas nós olhamos para o eterno. Nós fixamos naquilo que não podemos ver, porque aquilo que nós podemos ver, tudo vai acabar. Todas as coisas passarão, mas as coisas que nós não podemos ver, durarão para sempre, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então esta mulher passou 12 anos por uma grande tribulação, um problema, uma doença que a constrangia, era constrangedor. Ela sofria daquela hemorragia, uma hemorragia que fazia com que ela perdesse sangue. Hemorragia é uma ruptura dos vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório e acontecem hemorragias quando nós temos um trauma ou quando nós temos um corte. Algo que nós tínhamos que saiu, ou algo que nós carregamos um trauma. E isso causa, muitas vezes, uma hemorragia. E essa hemorragia que ela tinha era interna. Ela não podia contar a ninguém. Era um sangramento interno. Aquela mulher estava há 12 anos sofrendo internamente, calada, sem poder falar a ninguém. E como médico de profissão, Lucas tem uma expressão, ele diz: ninguém a podia curar. No verso 43.
há 12 anos que a mulher buscava pessoas, ela buscava especialistas, ela buscava médicos, ela buscava curandeiros e ninguém a podia curar. Ninguém era capaz de melhorar. A Bíblia diz que ela só piorava. E quando nós buscamos soluções que não são em Cristo, irmãos, as coisas só pioram. É verdade. Cristo é que sabe o que é bom para nós, o que é que nós precisamos. Nele nós temos a solução. Jesus é quem nos pode orientar, direcionar para a solução. Há coisas que somente Jesus pode fazer. E Ele, no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai trazer a solução, Ele vai trazer a cura. Ele já nos deu aquilo que nós precisamos, que é a vida eterna. Nós já estamos sentados com Ele nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados com virtude. E aqui, numa outra passagem, irmãos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, que fala desta passagem também, vai começar por dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, em Marcos 5:27, a palavra, Deus diz que nós só estamos aqui porque ouvimos falar de Jesus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, em Romanos 10:17. E foi ouvindo falar de Jesus que aquela mulher teve fé para ir até Jesus, para tocar em Jesus e para a sua vida ela ser transformada. E nós também temos a mesma oportunidade. Nós temos a oportunidade de ter livre acesso à Bíblia, livre acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Ela muda a direção, ela nos dá esperança. E foi ouvindo falar de Jesus que tudo foi transformado, irmãos. Ela teve uma fé humilde e corajosa. E aquela mulher passou a ter coragem, irmãos, quando ouviu falar de Jesus. E ela foi, apesar da multidão, ela foi lá para tocar em Jesus. E ela toca humildemente por trás. Ela não vai lá se expor a Jesus, ela vai por trás humildemente. Porque quem toca em Jesus não precisa de plateia, irmãos, não precisa de se exibir, não precisa de reconhecimento, não precisa de elogio. O nosso testemunho deve falar cada vez mais de Jesus e menos de nós mesmos. Verdade, aleluia. Na frente daquela mulher estava uma multidão oprimindo Jesus. Uma multidão apertando Jesus. Uma multidão que estava vislumbrada com os milagres, as maravilhas, os prodígios, os sinais de Jesus. Eles estavam ali excitados com Jesus, a ver aqueles shows que Jesus estava a fazer, mas não tinham conhecimento, não se entregavam a Jesus, não tocavam em Jesus, não queriam relacionamento com Jesus. Querem ser tocados por Jesus, mas não querem ter o compromisso de tocar, não querem ter a responsabilidade de tocar em Jesus, não querem entrega com Jesus. E quando a mulher ela toca na orla das vestes de Jesus, no verso 44, ela foi curada, irmãos. Aleluia. E Jesus disse, alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Tomem bem atenção, irmãos, à palavra conhecer, porque há aqui 3 palavras que às vezes nós não sabemos o sentido original da palavra. Tocar, conhecer e virtude. Tocar, conhecer e virtude são palavras que muitas vezes eu não sabe. O termo grego tocar, ela não é aquele tocar do contexto casual, né? Um toque intencional, mas é um toque carregado de esperança, carregado de expectativa. Um gesto de fé profundo, uma expectativa de toque. É esse o sentido original de tocar. E eu não sei o que é que os irmãos estão aqui hoje a fazer, com que expectativa é que viemos aqui, irmãos. Mas eu falo sempre ao Lucas, eu tenho uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai falar no domingo. Eu tenho uma expectativa muito grande na oração, quando eu venho, não venho aqui porque não tenho nada que fazer às sextas-feiras a orar. Eu tenho uma expectativa muito grande naquilo que nós vamos aprender juntos, a partir do pão, naquilo que Deus vai falar com a congregação, quando nós estamos aqui consagrando ao sábado. Eu tenho uma expectativa muito grande quando eu entrego em oração aquilo que está no meu coração a Jesus, mas principalmente, irmãos, eu tenho uma expectativa muito grande quando eu vou deitar, eu sei que o Espírito Santo vai me acordar de madrugada e é quando Ele fala mais comigo. Há uma expectativa, irmãos. Há uma esperança. Eu sei que eu consigo tocar em Jesus. Eu sei que o muro de Sorek já vai partir, que o véu já vai rasgado e nós temos acesso a Jesus, irmãos. Aleluia. E essa é a expectativa que nós temos de ter. Que Ele diz,
A multidão conhecia o poder de Jesus, mas não conhecia o toque, não conseguiam tocar em Jesus. A multidão oprimia, apertava Jesus, mas não queriam conhecer. Mas Jesus disse, eu conheci. Houve um toque de uma mulher que me tirou virtude, eu conheci isso. Eu conheci que houve alguém que me tirou virtude. E quando, no verso 43, ele diz, quem me tocou? A palavra tocar significa conectar. Quem me conectou? É como se fosse uma conexão, como a gente vê aqui. Portanto, há uma conexão, há uma fusão de energia entre essa pessoa e Jesus. Pois eu conheci. Ou seja, a partir do momento em que há essa conexão, há um conhecimento. E a palavra conhecer estabelece um sentido de intimidade. Ou uma intimidade. Aleluia. Irmãos, Adão, a palavra conhecer, não é? A gente vê que Adão conheceu Eva. Há uma ligação de intimidade. Mas aquela multidão estava ali com contactos sem compromisso, sem responsabilidade. E esses contactos eles viciam. Eles são excitantes, não é? Mas são contactos que são estimulados por fricção. Mas não há uma conexão. Não há um conhecimento. Eu se friccionar a tomada dá faísca. Dá fogo, dá energia, mas não há passagem de um lado para o outro. E é isso que a multidão anda à procura, muitas vezes, da igreja, anda à procura daquele fogo que é o chamado fogo de palha, né? Que logo passa. Então o significado é conectar, penetrar intensamente, fazer uma ligação. Por isso é que Lucas, irmãos, Lucas, mais à frente, no capítulo 13, vai dizer que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu te apertei, em teu nome eu friccionei, eu tive contactos, eu tive emoção, eu tive sentimentos, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, maravilhas, prodígios, sinais, Senhor, Senhor, ele vai dizer, na verdade, eu nunca vos conheço. Não houve um contato. Meu Deus. Eu não vos conheço. Não há ligação entre mim e vocês. Nunca houve ligação íntima, conexão. Vocês só me apertavam para tentar resolver os vossos problemas. Mas não quiseram nada comigo. E a igreja parece que se comporta às vezes com lascívia com o Senhor. Apertando Jesus, mas não querem relação com Ele. Desfraudam Jesus. Irmãos, no verso 42, logo no início, né, vai dizer, e indo ele, apertava a multidão. Mas no verso 45 diz, a multidão te aperta e te oprime. Ela não só apertava, mas também oprimia. Meu Deus, olha. É verdade. Jesus era oprimido. Irmãos, a palavra que a missionária Lu trouxe aqui, no cego Bartimeu, a mesma coisa. Apertava a multidão, oprimia. Jesus viveu uma vida oprimida, irmãos. Não foi só na cruz. Jesus foi oprimido a vida toda. E a gente às vezes começa a dizer, sai a opção. Nós temos de ser oprimidos, irmãos. Desde o início da nossa conversão, passamos constantemente por apertos. E esse é o propósito do fruto. Meu Deus. O mundo costuma dizer, às vezes, porque é assim, há frases, né, que são do diabo, que são mentiras, com alguma coisa de verdade, né? Que a gente nunca ouviram dizer, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Né? Mas é verdade. Ele tem o que é de verdade. Quanto mais nós oramos, mais conhecemos o nosso propósito. Portanto, quanto mais é uma mentira disfarçada de verdade. Portanto, quanto mais nós entendemos o nosso propósito, entendemos a nossa vocação, mais oramos. E mais oramos, mais entendimento vamos ter. E quanto mais entendimento vamos ter, vamos receber o quê? Virtude. E quanto mais virtude nós temos, a multidão vai emprensar. A multidão vai afunilar. A multidão vai oprimir. Vai querer essa virtude. Por conver frutos em nós. O que é que acontece? Uma árvore, quando ela tem muito fruto, é aquela que está mais pedrada, né? Como a gente costuma dizer. Eles vão ver fruto em nós. Isso é louvável, irmãos. Porque nós fomos chamados para comunicar virtude. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O fruto do Espírito é a natureza de Deus. Portanto, a natureza de Deus é o amor de Deus.
É o fruto. É pelo fruto que a árvore é conhecida, não é? Jesus dizia. É por onde Jesus andava, por onde os apóstolos andavam, por onde Paulo, Pedro, Estevão, João andavam, fluíam multidões. Gente com problemas, com carências, com necessidades. E onde estiver um cristão cheio do Espírito Santo, onde estiver um cristão com o propósito de Deus, vai ter virtude. Aleluia. E vão chegar multidões. Vai chegar muita gente carregada de necessidades, de problemas, de carências, multidões que vão nos ver como uma árvore, vão nos apertar, vão nos pisar, vão nos esmagar, vão nos oprimir, vão nos tentar amassar. Aleluia. Mas isso é normal, irmãos. A nossa vida é para ser espremida. A nossa vida é para viver em aperto. Somos fruto para ser espremido. Essa é a figura de Cristo, é essa, irmãos. A figura de Cristo é o quê? É o fruto, é o grão. É o grão para ser amassado, é a azeitona de oliveira para ser prensada, esmagada. É a uva para ser pisada, não é? É o trigo para ser moído. Somos nós, irmãos. É a imagem de Cristo. É o fruto que Deus gera em nós, em situações de aperto, em situações de pressão. E onde estiver um cristão cumprindo o propósito de Deus, as multidões vão sempre apertar. Porque o fruto ele é gerado, ele é transformado na prensa. E é Deus quem permite o aperto. É a mão do oleiro que molda o barro. E por mais que o barro às vezes esteja empetrecido, por mais que às vezes seja duro, ele vai e quebra na mão do oleiro. E ele faz um vaso novo. Aleluia. Deus coloca, é Deus quem nos coloca às vezes no minério, no fogo para refinar, para extrair o ouro, para partilhar a virtude. E não para partilhar rancor, amargura, murmuração, impureza, como a mulher que estava ali há 12 anos, irmão. 12 anos fluindo impureza dela. É necessário passar pela prensa, pelo deserto, pela peneira, pelo fogo, para poder ser refinado o ouro. E é nesse processo que nós aprendemos a obedecer a Deus. É verdade. É nesse processo que nós aprendemos a confiar no Senhor, a viver pela fé. É nesse processo que nós aprendemos a mortificar a nossa carne, a ter mansidão, domínio próprio, a receber a virtude de Deus. Glória a Deus. Às vezes, quando pisam no nosso calo, nós já não reagimos como o velho homem, né? Nós sabemos que estamos a ser imprensados. Nós sabemos que está a acontecer connosco o que aconteceu com Jesus. Nós estamos a ser oprimidos. E isto é o propósito de Deus, irmãos. Enquanto a multidão se conforma com o molde, né, da multidão, a nossa mente ela se renova para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é transmitir virtude. Nós fomos gerados da natureza de Cristo e somos regenerados pelo Espírito Santo. E Jesus disse que se nós queremos dele, no nosso ventre iriam fluir rios de água viva. Portanto, a nossa água é interminável, é uma fluente que não para. Por mais virtude que eu dê aos outros, as nossas correntes, mas nós vamos ser um manancial de águas vivas, conforme nós falamos aqui, irmãos. Aleluia. Se nós tivermos a ligação à fonte, não vão faltar águas, não vai faltar virtude. Aleluia. As virtudes através das quais o amor de Deus é transmitido, é drenado diretamente de Deus para nós. É uma espécie de conexão espiritual do Glória a divino. Deus. Como se fosse uma corrente de água, uma mangueira que é ligada a nós. E por sua vez, quando nós partilhamos virtude, como aconteceu com Jesus, é uma mangueira que suga a nossa virtude. Ou seja, o que aconteceu ali, houve uma drenagem de virtude de Jesus para aquela mulher. O nosso depósito, quando é assim, começa a ser diminuído. Ou seja, nós temos um depósito de virtude, não é? Que ele é recebido através de Deus. E cada vez que alguém se conecta a nós, o nosso depósito vai sendo diminuído. E nós sentimos isso principalmente quando nós não estamos ligados à fonte. Aí ficamos exauridos. Se nós não formos alimentados, vamos ficando fracos, vamos perdendo a paciência, vamos perdendo o domínio próprio, vamos perdendo a mansidão e a virtude. E parece que já não temos paciência. Nós temos, eu estou a ficar sem paciência. Mas nós não ficamos sem paciência se estivermos ligados à virtude. Aleluia. Nós somos pacientes, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas com uma mulher de hemorragia que não estão ligadas à virtude ainda,
e então têm drenado virtude por causa dos outros. Aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros fazem, aquilo que está a acontecer, as expectativas que nós temos, as circunstâncias que nós estamos a passar. E se calhar você está a ficar esgotada. Não sabe que foi entubada por uma multidão de pessoas. Irmãos, eu digo uma multidão, mas às vezes uma pessoa pode parecer uma multidão. Às vezes, a Mia hoje está muito sossegada, ontem parecia uma multidão. Às vezes, se a irmã Carolita tiver 4 Mias, não sei, parece uma multidão, vai ficar exaurida, se não tiver ligado à fonte, é preciso muita paciência, não é? A pastora Ana sabe que tem uma pessoa que me liga das 9 da manhã às 9 da noite e manda mensagem. É preciso estar ligado à fonte, senão em um dia eu fico exaurido. E mais disso, tem centenas de pessoas na empresa, um pastor ou uma pastora, não é? Se tiver 10 pessoas exaurindo e puxando a virtude, se ela não estiver ligada, não vai conseguir. Vai ficar estressado, vai dizer, eu estou a precisar de férias, eu estou a precisar de uns campismos, e vai tentar se encher de fora para dentro. Mas ninguém se enche de fora para dentro, irmãos. É dentro que está o Espírito Santo. É dentro que está a fonte. É dentro que está Deus. Glória a Jesus. Precisamos da revelação do Espírito Santo para saber que as nossas raízes elas estão alimentadas por dentro. Não podemos comprimir a fonte que alimenta a virtude, irmãos. É verdade. Por isso é que a palavra de Deus diz para não abafarmos o Espírito Santo com palavras torpes, com murmuração, com ira, com contenda. Precisamos estar ligados a Deus, uma conduta ligada ao manancial de águas vivas, à fonte de virtude. Glória a Deus. Irmãos, todos os dias, todos os domingos, nós invocamos a virtude. Nós fazemos, cada vez que nós nos reunimos, nós temos a bênção apostólica, não é? E a bênção apostólica fala de virtude. Aleluia. As 3 virtudes principais, por isso é que está na Bíblia a bênção apostólica. Para quê? É como se fosse um memorial. A bênção apostólica é como se fosse um memorial. Conforme a gente faz a ceia do Senhor, nós falamos todas as vezes que nós nos encontramos, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença e a consolação do Espírito Santo. Essas são as virtudes que nós recebemos diretamente de Deus. Aleluia. E que nós podemos comunicar com os nossos irmãos. Mas muita gente não sabe o que é que a virtude. Nós falamos coisas, não é? Às vezes, uma vez preguei aqui sobre a paz do Senhor, a gente fala a paz do Senhor, a graça do nosso Senhor, e não sabemos o que é que significa. Nós, para a palavra ter significado, para a palavra ter poder, nós precisamos saber qual é o significado da palavra. E quando nós dizemos a graça de Deus Pai, ou seja, o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a presença, a consolação do Espírito Santo de Deus, nós estamos a invocar, nós estamos a fazer um memorial à virtude de Deus que tem que estar sempre connosco. O amor do Pai, como está no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Ele nos leva, Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Ele nos leva pelas fluentes das águas. E mesmo, e depois vai dizer no verso 4, e mesmo que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, o seu cajado, ele nunca nos afastará de nós. E o seu cajado e sua vara nos consolam. Ou seja, Ele é nosso Pai. Mesmo que a gente esteja a passar por tribulação, Ele está-nos a consolar. É a vara, muitas vezes, é o cajado de Deus. É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dos meios da graça, a oração, são meios da graça, o partir do pão com os irmãos, o culto público, é os meios da graça, irmãos, que nós podemos, o louvor. Efésios 5:19 fala que louvando entre nós, com salmos, hinos espirituais, cantando, louvando sempre ao Senhor a toda a hora, dando graças constantemente a Deus por essas coisas, sujeitarmos uns aos outros e partilhar testemunhos uns com os outros, com os irmãos. E são meios da graça, meios pelos quais nós podemos receber a graça de Jesus. Os meios pelos quais nós podemos receber essa água que está ligada a essa fonte. O partir o pão com os irmãos, o partir a palavra de Deus, para não ficarmos sufocados, irmãos, com os afazeres, com as aflições, com os apertos da multidão, aquilo que dá pressão sobre a fonte. E a presença do Espírito Santo é andar com Deus,
andar, orar e cessar, orar sem cessar o dia todo. Nós estamos no método, estamos aqui, estamos a trabalhar, irmão Deus, estamos a orar em espírito, a falar com Deus. Estamos a cantar salmos, hinos espirituais, estamos a alimentar-nos, estamos a ter ligação à fonte. E aí nós nunca vamos ficar exauridos. Porque a soberba, a vaidade, o orgulho, a ansiedade são um entulho que vai friccionar na fonte, vai impedir que a fonte ela venha nos trazer essa água. Impede-nos de estar ligados à fonte, irmãos. A palavra Deus fala da raiz da amargura, não é? Que nos retira da graça de Deus. Deus proveu um espinho na carne a Paulo, para que Paulo ficasse o quê? Virtuoso. Se não fosse o espinho, ele ia se corromper, ele ia oxidar, ele ia fermentar a fonte, por causa da soberba. Porque Deus disse que Paulo orou 3 vezes a Deus para lhe tirar o espinho da carne, e Deus disse que era da sua vontade para aumentar a virtude, porque Deus usou o espinho para tirar a soberba de Paulo, para limpar a fonte de virtude de Paulo, para o fazer mais humilde. E o Senhor pode estar podando a sua raiz da amargura agora e você não sabe, para que não contamine a muitos. Aleluia. O próprio Jesus disse quando que ele é a videira e o seu pai é o agricultor. E quando a gente começa a dar frutos, o pai poda. Para ter mais fruto ainda. Aleluia. Ele limpa a iniquidade, aquilo que está imundo, para que nós possamos produzir virtude. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificar o nome do Senhor, para não estarmos como aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos. Jesus uma vez encontrou uma figueira impressionante, mas estava por trás daquelas folhas que cobriam a figueira, folhas viçosas. Ele não encontrava fruto. E as folhas da figueira são usadas para cobrir a nossa nudez. E tem árvores mascaradas com fantasiadas figueiras, mas não dão figos, não dão frutos. O propósito da árvore não é estar fantasiada, não é a fantasia que ela aparenta, mas é a virtude que ela carrega, é a virtude que ela transmite. E nós somos árvores. E a palavra de Deus diz, Jesus disse, pelo fruto os conhecereis. Foi isso que Jesus disse. Não queira que as pessoas admirem você o sucesso, mas que não possam desfrutar a virtude de si. Elas têm que tirar virtude de nós. Senão vamos desfraudar Jesus, irmãos. Assim como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Aleluia. Ele amaldiçoou a figueira porque ele foi defraudado pela figueira, irmãos. Tem muitas árvores, tem muitas pessoas que andam defraudando Jesus. Cristo, ele habita em nós. E ele age através de nós. E dessa forma, a nossa oração ela precisa ser mudada. Quando nós descobrimos, missionário, que Cristo vive em nós, nós mudamos também a forma como nós oramos. Ao invés de orarmos a dizer que se abram os céus, nós temos que orar para que o nosso ego, o nosso eu se rasgue. Que o nosso eu diminua, mas que ele cresça em nós. Que Cristo cresça em nós. Que Cristo fique em nós para que nós possamos amadurecer. Que Cristo seja gerado em nós. Através dessa semente de virtude, desse fruto. E o fruto ele não é o grão, irmãos. O fruto não é para ser estéril. O fruto não é para ser conservado, para ser guardado, para ser retido. Mas o fruto é para ser partilhado. Glória a Deus. A virtude não é para ser transferida, mas é para ser transmitida. Aleluia. O que é que isso acontece? Quando eu passo, não é? Quando a gente passa, eu passo o bastão para o Lucas passa, a gente está a transferir. Foi aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, não é? Algumas pessoas queriam que os apóstolos transferissem para eles a virtude e os poderes de Deus. Mas eles só podiam transmitir, ou seja, transmitir. Só conseguiam meter neles, transmitir. Tem a ver com conexão, tem a ver com conhecimento. Tem que haver uma transmissão das virtudes. Ela tem que manter uma conexão com a fonte original. Ou seja, se a virtude estiver em mim e eu passo pela irmã Janilson, eu tenho que estar ligado na fonte. Senão a virtude ela não vai passar, ela vai ser transferida, mas ela não vai ser transmitida. Por isso é que Jesus disse, se estiveres em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, aí vocês vão poder dar muitos frutos. E aí vão poder compartilhar a virtude. Aleluia. Jesus é o alfa e é o ômega, é o princípio, o meio e o fim, é o rio que liga o fluxo à origem. Aleluia. A semente de vida, ela é plantada em nós, sendo gerada. Por isso é que Paulo, na carta aos Colossenses, disse que Cristo em nós, essa semente, ela é a certeza da glória. A certeza da glória de Deus. É. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E quando eu bebo dessa água, né? Se eu beber a água no princípio do rio ou no meio do rio, o rio é o mesmo. O rio da eternidade correndo dentro de nós e através de nós, ligando a fonte na origem até nós. E às vezes não entendemos porque é que está tudo a correr errado, porque é que está tudo tão difícil, porque é que está tanta opressão. É porque a árvore não entende, às vezes, irmãos, a necessidade das estações. A árvore não entende o frio, o calor, as intempéries, a chuva, as tempestades, as bonanças. A árvore não entende o inverno, o verão. São necessários para as nossas vidas, são necessários para que haja esse amadurecimento das virtudes, Aleluia. sejam aprimoradas e manifestadas as virtudes em nós, para que Cristo nasça em nós. Para que o Glória a fruto, Deus. ele não nasça com nutrientes, porque às vezes nós colocamos numa árvore adubos, não é? Hoje em dia tem muita coisa para amadurecer demasiadamente rápido as mangas, as frutas, e o fruto sai, mas ele não tem nutrientes. Tem aspecto de fruto, mas não tem nutrientes de fruto. Tem sabor. É por isso é que no verso 45 Pedro diz: a multidão que oprime e que aperta, e o aperto e a opressão da multidão geram virtude e geram aquilo que Jesus vai falar, o conhecimento. A multidão estava em ênfase, friccionando Jesus. E nesse contacto não havia conhecimento com Jesus. Não havia cura da alma. Muita gente era curada, irmãos, mas não eram curados da alma. Nós vemos que 9 paralíticos, 10 paralíticos foram curados, só um é que voltou para dar glória a Deus. Ninguém falou com Jesus. Eles foram curados? Foram. Muita gente é curada, muita gente vai a curandeiros e é curada, muita gente vai aos cultos e é curada. Mas será que é curada da alma? Será que é salvo? Porque ele, no final ele diz: a tua fé te salvou. É. Olha, glorificado é o Meu Senhor. Deus. Expressa uma essência do conhecimento da vontade de Deus. Porque se não há um contato com Deus, se não há um toque, se a pessoa não vai pela sua iniciativa tocar em Jesus, ela não vai conhecer a vontade de Jesus. As pessoas não queriam conhecer a vontade de Jesus. Aquelas multidões eram fãs de Jesus, idolatravam Jesus, tinham contactos com Jesus que viciavam. As pessoas apertavam Jesus porque queriam um milagre, queriam aquilo que elas queriam. Elas procuravam Jesus pelo aquilo que Jesus podia dar, Tiago, e não pela sua essência. Então confrontavam Jesus com as suas necessidades, com as suas carências, com as suas... É uma espécie, não é? Como a gente viu com o cego Bartimeu, onde Jesus ia passar, as pessoas iam oprimir Jesus. Não, cura, a minha filha já está morta. O Jairo, a filha morreu enquanto ele falava com esta mulher. Eram necessidades extremas e as pessoas procuravam Jesus, oprimiam Jesus com as suas necessidades. Iam impor, irmãos. Mas aquela mulher foi a única naquele momento que não procurou Jesus para impor nada. Ela não foi falar aquilo que Jesus precisava de fazer com ela. Ela foi por trás. Ela não impôs nada a Jesus. Esse é o problema da igreja. As pessoas vêm a Jesus para impor aquilo que Jesus tem que fazer por elas. É verdade, Senhor. Muitas vezes utilizamos a oração para apertar Jesus e para explicar a Jesus qual é que é a nossa vontade. Como se ele não fosse omnisciente, não é? Ele sabe qual é a nossa vontade. É verdade, Senhor. E em vez de a gente aproveitar o tempo da oração para conhecer a vontade dele, o propósito dele para as nossas vidas, a missão que ele tem através das nossas vidas, irmãos. Às vezes passamos a oração a clamar a Deus para explicar a Ele aquilo que nós precisamos que Ele faça. E não que Ele abra o nosso coração para nós termos obediência a Ele. Às vezes pensamos que Deus abençoa aquilo que nós precisamos, as coisas que nós precisamos, mas Deus não abençoa coisas.
Deus abençoa o propósito. Deus abençoa-nos com virtude para cumprir o propósito. Aleluia. Aleluia. E estamos tão habituados a pedir coisas a Deus e a apresentar as nossas carências, as nossas dificuldades, mas às vezes esquecemos que a oração ela serve para nós desenvolvermos o nosso conhecimento de Deus. É através do contato, como a pastora diz, na conversa com Deus, nós vamos conhecendo Deus. Vamos conhecer a vontade dEle, vamos conhecer a vontade dEle para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele intervém por nós. O Espírito Santo começa-nos a dar a forma como nós falamos com Deus. E então é essa conexão entre a palavra e o Espírito. O Espírito Santo ele começa-nos a dar a palavra. E 1 Timóteo 4:5 diz que pela palavra e pela oração todas as coisas são santificadas. Aleluia. E nós estamos habituados apenas a entregar o problema e não conseguimos ir junto a Deus com a palavra, tocar em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fazer da oração um dos principais exercícios da É fé. verdade. Aleluia. A oração não é para aumentar a nossa fé falando das nossas carências, das nossas dificuldades, mas é para nós sabermos que somos reconciliados com Deus. É para a nossa própria transformação. Aleluia. Glória a Deus. Temos que orar segundo a palavra, declarar segundo a palavra, repetindo. Nós podemos repetir os problemas, as dificuldades, mas ao mesmo tempo na palavra tem sempre uma promessa para resolver esses problemas. Acreditando que só Deus pode resolver esses problemas. Ou seja, Ele resolve os nossos problemas normalmente com virtude. Deus resolve os nossos problemas partilhando virtude. Por exemplo, nós temos os animais, eles não precisam partilhar virtude. Se nós dermos um osso a uma vaca e um cão um bocado de capim, eles não vão ficar satisfeitos. Não. Agora, se nós dermos esse capim à vaca e o osso ao cão, ambos vão ficar satisfeitos. E se eles pensarem que nós somos o Senhor deles, eles vão pensar que as orações deles foram ouvidas. E às vezes a gente estamos como um animal. Pensar que Deus, olha, já recebemos aquilo que nós queremos, as nossas orações foram ouvidas. Mas se calhar Deus quer fazer ao contrário. Ele quer dar o capim para o cachorro, para o cão, e quer dar o osso para a vaca. Para que a vaca receba virtude e passe, oferte, o osso ao cachorro, e o cachorro dá o capim para a vaca, e ambos partilham virtude, e o amor de Deus é comunicado, e o nome de Deus é glorificado. E às vezes nós não entendemos isso e comportamos como animais. Glória a Deus. Precisamos da revelação, nós precisamos pedir a Deus a revelação de Deus. E a multidão queria impor, determinar o que Jesus tinha de fazer com eles, mas não conheciam. A igreja é a noiva de Cristo e está sendo formada na plenitude do conhecimento de Deus. Nós temos que ter o conhecimento de Deus. Aleluia. Só conhecendo a Deus é que nós podemos ser comunicadores da virtude dele. As virtudes são as formas da natureza, as formas com as quais a natureza de Deus se revela até nós. Aquilo que estava a ser orado, que Deus tem falado, o povo ele padece, ele sofre por falta de conhecimento. Porque as pessoas elas fazem como do próprio vento o seu próprio Deus, para a sua própria perdição. As pessoas não são guiadas pelo Espírito para comunicar virtudes, mas muitas vezes nós somos guiados pela carne para alimentar as nossas carências, satisfazer as nossas necessidades. E depois vamos e murmuramos, apertamos o nosso patrão, apertamos o nosso funcionário, apertamos a nossa esposa, apertamos os filhos, apertamos a família, apertamos a igreja, em vez de comunicarmos a virtude, às vezes estamos a apertar os outros, a murmurar. Paulo ensina aos Coríntios que o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão é espírito doador de virtude. Glória a Deus. Aleluia. Mas às vezes parece que somos parasitas da fé, a apertar e a sugar uns aos outros. Então no verso 46, os irmãos, vamos já para terminar, tem a palavra aberta, vai dizer, alguém me tocou, não é? Aleluia. Porque de mim saiu virtude, já está ali. Ele estava a dizer que houve uma relação virtuosa e os atributos de Deus, aqueles atributos que são comunicáveis, eles foram comunicados. O fruto do Espírito foi enxertado naquela pessoa. O fruto do Espírito foi enxertado na mulher que o
tocou. A paz, a bondade, a alegria da salvação foi enxertada naquela mulher. Por isso é que ele diz no final, a tua fé, ela te salvou. Enquanto isso a multidão estava excitada, querendo que as suas carências, as suas dificuldades, as suas necessidades fossem satisfeitas, mas e estava a apertar Jesus. E muitas vezes nós vamos fazer isso, irmãos. Se não conhecermos o nosso propósito. Aleluia. A mesma multidão que ficou satisfeita no partir do pão e no repartir do pão e dos peixes, foi a mesma que chegou no outro dia e abandonou Jesus. E Jesus disse, e disseram, duro esse discurso. É. A mesma multidão gritou, Hosana, 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 nas alturas, naquela vez que Jesus entrou naquela forma triunfal, apoteose que deram na entrada de Jesus em Jerusalém, foi a mesma que dizem, crucifiquem-se, crucifiquem, nós queremos Barrabás, nós queremos agora apertar outro, nós queremos friccionar outro, nós queremos nos satisfazer em Barrabás agora. Um dia se esfregam em Jesus e outro dia em Barrabás. Porque as suas expectativas não são satisfeitas. Quando Jesus não está ali para dar, quando Jesus não está ali para curar, para fazer sinais e maravilhas, eles voltam-se para Barrabás. É necessário entender que Cristo transmite essa virtude em nós e a sua graça nos Aleluia. basta. Glória a Deus. Foi isso que Deus disse a Paulo, a tua graça te basta, a minha graça te basta, a minha virtude é suficiente, o que eu quero é aprimorar a minha virtude em ti. Para que nós não passarmos o tempo emocionados com Jesus. Para nós não sermos devotos de Jesus como aquela multidão. Para nós não vivermos na expectativa que Jesus vai fazer aquilo que a gente quer, mas que Ele vai ser formado em nós. Aleluia. Nos tornarmos virtuosos como Ele é. Glória a Deus. Ele quer estancar o fluxo da nossa impureza. Aleluia. Enquanto não penetramos na intimidade de Cristo, não conhecemos, nós vamos continuar a sofrer de hemorragia como aquela mulher. É verdade. O sangue vai se esbaiando É. e a nossa vida vai escorrendo pelos dedos como água. É irmão. verdade. E às vezes construímos represas para acumular a água. Eu agora vou fazer este muro aqui, mas se não tivermos ligado à fonte, por maiores que sejam os muros, ela vai estancar a fonte, ela vai fazer pressão negativa sobre a fonte. E muitos de nós estamos a ser apertados com relações opressoras, abusivas, conexões superficiais com pessoas que não são da nossa fé. Pessoas, irmãos de Deus, a que nós recebemos conselhos, mas que não partilham da nossa fé. E então nós estamos a deixar que a nossa virtude seja escoada. Estamos a ser drenados, esgotados pelos apelos da multidão. E quando a pressão das multidões faz conexão com o manancial, a fonte seca. A pressão de fonte se transforma em depressão. Ou seja, em vez de ser uma pressão de água que vem da fonte, nós pressionamos ela, às vezes uma pressão negativa, às vezes estamos criando escamas, reticências, sensibilidade. Ou seja, no meio daquela multidão, os discípulos não tinham a sensibilidade para ver que havia uma pessoa que o tocava. Que vinha por trás, que era um toque diferente. E muitas vezes nós estamos a ser pressionados por tanta coisa, por tantas preocupações, é as cartas do correio, é isto para resolver. E nós não temos a sensibilidade de saber que isso é um propósito de Deus. Que nós, no meio dessa pressão, Deus tem um propósito para nós derramarmos virtude sobre o próximo. Nós estamos a ser usados para transformar a vida daquela pessoa que nós trabalhamos, na casa daquela pessoa que nos está a dar pressão, na nossa família. Nós somos chamados para transmitir virtude em todo o lado que nós estivermos. Porque se nós formos um reservatório pequeno de virtude, por exemplo, eu não sei se formos tipo um balde pequeno, quando alguém tirar um copo de água de nós vamos nos sentir exauridos. Mas se nós formos um manancial de águas vivas, isso vai ser normal. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o problema é que nós não temos às vezes sido esse manancial. Porque nós queremos reter a água. Por isso é que somos esvaziados, esgotados. Ficamos pálidos como a mulher de hemorragia. Porque o sangue é vida. Quando alguém nos toca para nos levar, nos sugar a alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, a fidelidade,
o domínio próprio, nós temos que estar ligados a Deus. Aleluia. Por isso é que temos que fluir no propósito, fluir na vontade de Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Mas, no entanto, a nossa vida ela vai sempre ser apertada. Isso não vai acabar até a glorificação, irmão. Oh, Deus. As pessoas vão nos apertar cada vez mais. Mas muitas almas vão ser transformadas para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Através da virtude que é dada em nós, muitas almas vão ser transformadas. Amém, Jesus. Aquela mulher foi curada porque ela entendeu que tinha que ter uma conexão direta. E Amém. veio por trás, humildemente, constrangida. Ela não confrontou, ela não reivindicou nada. Ela foi lá e, pela fé, ela tomou posse. Ela tomou posse pela fé. E quando a mulher toca nas vestes de Jesus, recebe automaticamente a cura do corpo. Mas quando ela confessa para Jesus, no verso 47, vai dizer: declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado. Ou seja, quando ela confessa a Jesus e quando ela confessa ao povo, ela recebe a cura da alma. A alma é curada. Aleluia. Ela foi curada na hemorragia no 44 e no 47 ela podia ter alegria, paz. Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela começou a ter paz, ela começou a ter bom ânimo, ela começou a ter domínio próprio, ela começou a ter a alegria da salvação. Jesus perguntou ao cego se quer ver, ao paralítico, queres que faça, não é? Sim, Deus. Como foi aqui pregado. Amém. E foi ao falar, irmãos, Jesus, ele já sabia das técnicas de psicologia antes de Freud, não é? Uma técnica. Jesus sabia que ao falar, ao dizer a técnica da psicanálise, não é? Ao falarmos, que nós somos curados. A pastora Ana sabe na prática aquilo que eu estou a falar. Se nós revivermos aquilo que nós passamos, nós somos curados. E Jesus sabia muito antes de qualquer psicólogo. É verdade. Quando ela toca, ela determina o jeito que ela quer ser curada. Mas quando ela se humilha, ela se prostra perante Jesus, é Jesus quem determina o jeito, aquilo que ela precisa ser curada. E ela começa a ter, ela tem a iniciativa de chegar a Jesus, mas depois Jesus dá-lhe algo mais. Por isso é que muitos são curados pela metade, porque não se querem humilhar, não querem confessar a Jesus, só querem a cura. E tem muita gente ainda seguindo profetas, seguindo curandeiros, para serem curados, mas não querem ser curados pela alma, não querem se confessar os pecados, não querem se prostrar a Jesus, não querem seguir Jesus, não querem conexão com Jesus. Ele quer nos dar a paz da nossa alma esta tarde, irmãos. Por isso, confesse a sua doença, confesse o seu pecado, confesse a sua amargura, confesse o pecado escondido, irmãos. Temos que confessar a Jesus. Enquanto a mulher da hemorragia estava naquela multidão, parou a multidão toda e estava a ser curada por Jesus, havia um homem que estava antes dela, que era Jairo. A filha dele estava a morrer em casa, irmãos. Enquanto ela estava a ser curada, o filho de Jairo morreu em casa. E nós não vimos Jairo a murmurar, nós não vimos Jairo a dizer não. Alguém chegou a Jairo: olha, a tua filha já morreu, escudas lá ir. Mas ele estava ali, ele estava se compadecendo. Na rua que Jesus ministrou e curou a alma daquela mulher, em casa de Jairo estava a haver ressurreição ao mesmo tempo. Amém. Quando você se alegra com a cura do seu irmão, quando você partilha a virtude, o Senhor traz ressurreição em sua casa. Glória a Deus. Aquilo que parecia estar morto ganhou vida. Aquilo que já era seco, que já era ossos secos, como no Vale dos Ossos Secos, ganhou vida. E nós somos esse povo virtuoso, irmãos. Essa comunidade virtuosa que carrega a virtude de Deus. Nós temos que dar frutos, nutrientes de Deus. Quando nós somos apertados, oprimidos, amassados, mas emanamos a compaixão, emanamos a virtude. E aquele que se alimentar de nós vai ser preenchido de virtude. E enquanto nós estamos a preencher de virtude o nosso irmão, Deus está a reconstituir a nossa casa. Deus traz restauração à nossa casa. Deus traz, irmãos, ressurreição. Nós não fomos chamados para ser preenchidos, mas nós fomos chamados para preencher. Porque nós já fomos preenchidos, nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Sim, glória a Deus. E nós não vimos aqui pedir ao Senhor para nos dar um emprego, para nos dar um casamento, uma família que merecemos, o dinheiro que nós merecemos. Nós pedimos ao Senhor para sermos a pessoa virtuosa no nosso casamento.
Nós temos que pedir ao Senhor para sermos aquela pessoa que emana virtude no nosso local de trabalho. Quando nós saímos daqui, nós vamos como igreja, a igreja, não sei para onde é que os irmãos vão, mas, por exemplo, se forem ao restaurante, a igreja vai ao restaurante, a igreja vai transmitir, encher aquele restaurante de virtude. A igreja vai encher a escola de virtude segunda-feira, Lucas e Chiara. A igreja, ela vai, onde a igreja for, ela tem que transmitir virtude, tem que levar virtude. A virtude é para encher o local onde nós frequentamos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Amém. Glória a E Deus. depois de consumada a salvação, o propósito de Deus é transmitir-nos virtude, Aleluia. para que nós sejamos ministros, sacerdotes, testemunhas da sua virtude. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes de Deus, Amém. Glória a que nos Deus. chamou das trevas para a verdadeira luz. Portanto, nós somos esse povo, irmãos. Ele nos chamou para sermos comunicadores, transmissores da virtude de Deus. E o propósito de Deus, irmãos, é nos abençoar para nós conhecermos e partilharmos a sua virtude. O propósito de Deus é gerar essa família, irmãos. Nós somos uma família que comunica as virtudes de Deus. Amém, irmãos? Porque Ele é maravilhoso, irmãos. Por isso nós vamos ter isso em nossa mente e nós vamos partilhar a virtude. Amém. Receber a virtude de Deus. Esse é o propósito de Deus esta manhã. Amém, irmãos? Amém. Nós possamos ter essa... Vamos orar mais uma vez.